E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. A coisa mais importante, amado, é você o quê? Servir a Cristo e semear, é plantar. Por isso que Jesus dizia que o homem que semear, certamente ele ceifará. Então você tem que plantar coisa boa, porque Deus diz que Deus visita o pecado dos pais aos filhos, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração. A melhor coisa é você semear e plantar coisas boas, porque você vai colher. A colheita é uma coisa que ninguém muda, é a lei da semeadura, é uma lei que não tem como ninguém tirar. Quanta gente não planta coisa por aí, coisa boa, e colhe? E quantas pessoas plantam o quê? Tempestade. E lá na frente vai colher. E na hora da colheita, não tem como mudar. Se é fruto da semente, amado, é você se ajoelhar e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim e me dê graça para eu suportar. Sabe por quê? Talvez você não foi aquela pessoa que plantou tudo de bom como Deus ordenou, mas a Bíblia diz o seguinte: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. O segredo é falar com Deus, é se humilhar, porque Deus é o único que tem o poder de frear, parar a ação do mal. Deus ele para a ação do mal. Quando Deus para a ação do mal, aí você precisa entender que Ele vai ser glorificado na minha e na tua vida. E não precisa muita coisa, irmão. A Bíblia fala no grão de mostarda, uma coisinha pequenininha. Eu tenho ele aqui, mas quando você planta, ele vai crescendo e você fala: nossa, uma sementinha desse tamanho. Ao menor não, mas ele cresce, vira nada. Planta grande. Então que a gente vai plantar coisas boas. E o mais importante, servir a Cristo e perseverar. Você precisa perseverar. Aleluia. Não é uma coisa que a gente serve e para, irmão. Servir a Cristo é uma coisa contínua. Nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Amém? Então nós vamos orar nessa noite. Vamos pedir para Deus derramar a presença dEle, para Deus curar, salvar, libertar, mudar a história da tua família. E depois, irmão, pelo amor de Deus, sirva a Cristo. Nós entramos numa geração que as pessoas não gostam de igreja, irmão. Os filhos das trevas estão lá agora. Eles não estão servindo ao Deus que eu sirvo você. E os caras, as pessoas que conhecem o caminho do céu, estão dando as costas. Olha o nível que nós chegamos, e nós temos todo o conhecimento, porque hoje tem internet, tem ônibus gratuito, tem de tudo, irmão. E eu louvo a Deus que naquele dia não vai ter desculpa. Ah, Deus, você dá um tempinho, não. Fechou a porta da graça, acabou, irmão. Você precisa estar atento a isso. Amém? Vamos orar para nos salvar, libertar, despertar, salvar essa nação. Que a nação brasileira, irmão, é uma nação abençoada. Mas nos últimos 10, 15 anos, nós temos visto o país nosso pegar um caminho que não vimos antes. Se olhar o cenário das coisas, tem sido complicado. Mas a sua oração pode mudar. Se você pôr a cara no pó, talvez haja esperança. A esperança é Cristo. Vamos orar então? Pedir para Deus salvar, libertar, enviar almas, quebrar a barreira, a muralha. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, daqui os teus servos de serva, Pai. Aqueles que vieram te servir, te buscar, que vieram te adorar. Senhor, nessa noite eu estou te pedindo, abala, Senhor,
inferno nesta noite. Destrona, Pai. Visite teu povo. Acorrenta, Pai, todo o principado, aquilo que Balaão, aquilo que toda a interpretação do plano do mal se levantou, armou para o caminho, contra o teu povo, contra a tua igreja. Em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus, cai por terra. Em nome de Jesus, cai por terra. Senhor, eu me entrego na tua mão, Pai. Eu te apresento, Senhor. E eu estou te pedindo, Pai. Limpa o caminho, Pai. Vai colocando todo o mal por terra. Toda barreira, toda seta, toda obra maligna. Aqueles, Pai, que tem te jurado enganosamente, dizendo que te ama, dizendo que te serve, mas só da boca para fora. Que o Senhor vai ter encontro agora. Que o Senhor saculeja, que o Senhor desperta, que o Senhor faz a sua vontade, Pai. Mas que eles venham servir em espírito e em verdade. Porque o compromisso, Pai, é com o Senhor que deu a vida por eles na cruz do Calvário. E nessa noite eu te peço, Pai, vai aniquilando toda a vida maligna, todo o espírito das trevas. Eu quero em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Pode se assentar. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor está presente aqui nessa noite. Amém? Quem veio em posse de bênção, em posse de vitória. Eu quero chamar a missionária para louvar a Deus aqui com os 3 hinos da harpa. Amém? Amados, nós vamos encerrar às 8 horas em ponto. Amém? Então vamos ficar até 8h15, porque o compromisso não é comigo, é com Deus. Se você realmente ama o teu Deus como fala, tem que demonstrar. E é as obras que nos faz. Amém? Amém. Salve Deus para cá, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus, também estou feliz com Jesus. Aleluia. É o 192. Pela fé pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou.
pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Da Santa Ceia. Aleluia. Mais um mês, aleluia. E o Senhor tem dado graça, irmão. Aleluia. Para nós continuar. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas os tempos estão difíceis, irmãos. Aleluia. E o Senhor muitas vezes Ele prova eu e você. Se realmente nós temos céu. Se realmente nós vamos morar no céu. Se realmente nós amamos o Senhor. Aleluia. O Senhor muitas vezes Ele deixa, irmão, para ver se nós realmente queremos servir Ele. Aleluia. Louvado seja Deus, se nós amamos, nós estamos aqui. Aleluia. Eu sei que a luta, né, a dificuldade não é fácil, mas nós temos que colocar primeiro ao Senhor. E se nós colocar primeiro ao Senhor, então não há barreira. Não há barreira. O Senhor quer dizer, aleluia. Continua, aleluia. E a vitória no final, aleluia. Grande será a surpresa, aquele que suportar, aquele que guardar a minha palavra, aquele que me obedecer, aleluia. Glória Senhor. E muita gente está trocando, está vendendo, como foi, diz aquela irmã, trocando, vendendo a sua vinha, né? Aleluia. Tem muitos que já não quer mais, irmãos, aleluia. Não quer, aleluia. Tem quem quer lá no céu. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Como é que Aleluia. vencer? Como é o nome dele? Alguém sabe? Vencer. É o 39. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Este sangue lavado com roupas que estão ao passar, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
de Deus, Ele chama o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado, sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar sua divina amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na nossa senda sombras vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Toda a glória é dada ao Senhor. Agradeça a minha língua. Ô glória! Louvado seja Deus. Nós temos que olhar para o Cordeiro de Deus. É olhar para Jesus. Você fica aí, aqui. Quem ganha espaço? O inimigo. E se o inimigo ganhar espaço, ele te joga para fora. Amém? Mas ele está repreendido em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Amados, a pastora Isaura vai estar fazendo a leitura oficial da poderosa palavra de Deus. Amém? Depois nós estaremos aqui. Amém? As irmãs já se preparam para louvar a Deus. Fiquem preparados para louvar o Senhor. Porque irmão, 8 horas em ponto eu estarei dando as bênçãos apostólicas. Tá bom? Porque as coisas do Senhor tem que ser o que? Prioridade. Então fique ligado, já antena aí, porque Deus, nesta noite, nós vamos aqui, com a permissão dele, comer da carne e beber do sangue. Você vai fazer, irmão, você vai fazer uma das coisas mais importantes que tem. Amém? Amém. Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém. Irmãos, aleluia. Eu quero ler aqui, Mateus 18. Louvado seja Deus. Quem fala assim? Mateus 18. Ô glória, aleluia! Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Podemos ler então? Aleluia. E fala assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? E Jesus chamou um menino e pôs no meio deles e disse: em verdade te digo, que se não vós converterdes e não vos disserem como menino, de modo algum entrará no reino do céu.
Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino do céu. E qualquer que receber em meu nome o menino, tal é como este, a mim me recebe. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, Aleluia, Jesus. Aleluia. Você não se tornar igual menino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Saber perdoar. Aleluia. Saber perdoar. Saber não levar tudo muito a sério, né? Levar a sério, assim, a palavra de Deus, né? Essa merece ser levado a sério, para nós poder alcançar a nossa bênção. Aleluia. Agora, sabe que carne, todos nós somos carne, todos nós somos falhos. Ninguém é completamente perfeito, né? Então, irmãos, eu quero, né? Hoje é dia de Santa Ceia. Aleluia, Deus. Mas depois eu falo, porque eu quero falar, né? Mas daqui a pouco da Santa Ceia. Eu quero falar isso assim. É que não tem, aleluia, louvado seja Deus, tem nem a gente, né? Vigiando mais. Mas eu quero falar assim, ó. Se durante esse mês alguém ficou triste comigo por alguma coisa, eu peço perdão em nome de Jesus. Peço perdão, porque eu fiz a leitura e eu senti isso. Se alguém ficou triste comigo por alguma coisa, me perdoa. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Tem alguém? Não. Eu não Não? estou. Tem? Não. Então, que Deus abençoe. Amém. Deus falando no nosso meio. Nós somos as crianças de Jesus, irmãos. Aleluia. Porque aquele que não se tornar como uma criança não entra lá. Aleluia, Deus. Então, as crianças somos nós, como aqueles pequenininhos ali, né? Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém? Irmãos, as irmãs já se preparam. Enquanto as irmãs se preparam, eu quero ouvir uma saudação pela irmã Ellen. Vem para cá, irmã, falar um pouco de Jesus. As irmãs já vai se organizando ali, se preparando. Amém? Para nós louvarmos ao Senhor. Tá bom? Fica conectado, fica ligado, porque Deus está com as mãos estendidas para a minha e para a tua vida. E as mãos dele, quando está estendida, irmão, acontece maravilha, acontece sinais, acontece prodígios. Amém? Então fique ligado. Amém? Fique ligado, porque Deus está neste lugar. O Senhor habita e Ele está aqui. Amém? Logo depois da manhã, as irmãs já vão louvar ao Senhor. Glória a Deus, cumprimento a igreja da paz do Senhor. Irmãos, é motivo de muita alegria e agradecimento ao Senhor estar participando de mais uma ceia. E eu sou grata a Ele pelo livramento que Ele me deu. Na quinta-feira eu tive uma crise de dor de cabeça. Não cheguei a ficar tão ruim porque eu tomei o remédio que a médica me passou. E aí eu de manhã fui numa consulta. E aí quando eu cheguei no serviço por volta de meio-dia, meio-dia e meio, eu comecei a passar mal e tive que voltar para o hospital. Fiquei o dia ali, aí fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta bem ruim. Aí eu passei no posto, a médica me passou um remédio, estou fazendo um tratamento agora, mas eu já creio na minha vitória e sei que o Senhor vai me libertar, porque eu não quero ficar refém de remédio. Eu tenho que professar na minha vida que o Senhor já me deu a vitória, né? Então eu sou grata a Deus pelo livramento que Ele me deu. Amém. Eu tenho que fazer um exame, para a honra e glória do Senhor já saiu a data, vai ser mês que vem, mas eu creio no Senhor que não vai ser nada, que é devido ao dia a dia, ao estresse, e muitas vezes certo do inimigo e palavra de maldição das pessoas que lançam sobre a nossa vida, né? Mas o Senhor jogar por terra e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Eu agradeço meu oportunidade na sala de palmas.
oração, mulheres de fé. Salva a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Agradecemos a oportunidade, uma salva de palmas. Ô glória, louvado seja o nome de Jesus, amém? Amados, eu tenho certeza que Deus está aqui, a presença dele é real nesse lugar, a glória dele está aqui, então sinta a presença do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque ele está aqui e habita nesse lugar, amém? Mas eu quero apresentar as pessoas que nos honram nessa noite. Está conosco aqui a irmã Lígia e a sua filha, amém? As suas duas filhinhas. Vamos receber como essa serva do Senhor? Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém, Lígia? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Você foi convidada para uma festa, não sei se você tinha esse conhecimento, mas é uma festa, porque a ceia, irmão, igual quando você vai fazer uma ceia de Natal na sua casa, você vai triste. Gente, não vejo um crente que ele pode ir doente, mas ele não perde. E não lembra do pastor, de pelo menos trazer um pedaço da lasanha, pelo final de ano, não uma benção. Amém? Mas a ceia, nossa, não é a ceia de ano novo, mas é um exemplo. Final de ano, todo mundo, né? Uma vez eu estava numa campanha, era dia 31 de dezembro. E o pastor fazia a campanha, o pastor Arthur. E o pastor Arthur falou assim: olha, e a campanha acabava, irmão, incrivelmente, meia-noite. Meia-noite é a hora que o pessoal só vi, irmã, 9 horas passou, estou indo embora, que não sei o quê. Eu saí no último, quando ele acabou, aí eu peguei e fui embora na minha casa. Porque o pessoal fica alvoroçado, nossa, ele vai partir a lasanha, ou né, come e bebe. Porque todo mundo quer se confraternizar, irmão. É uma festa, não é? Então, aqui também é uma festa. Aqui nós comemoramos o quê? A vitória da igreja. Nós vamos comer da carne e nós vamos beber do sangue, porque Jesus disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo no reino dos céus. E alguém fala: pastor, e o ladrão da cruz? Ele não teve tempo, não foi oportuno a ele o que eu e você recebe hoje, o tempo de comer da carne e beber do sangue. Porque eu tenho certeza, se aquele homem pudesse, ele também desfrutaria disso aqui para depois ir embora. Então, nós temos esse privilégio, essa alegria de comer da carne e de beber do sangue, irmão. Por mais que o diabo te afrontou a semana, tentou contra você, alegre o seu coração. Você não é qualquer uma pessoa. O seu nome não está escrito simplesmente nesse caderno, ele está escrito no livro da vida. Então nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui de passagem. Eu não sei qual é a estação que você ou eu vai desembarcar, mas nós vamos encontrar com o Mestre. Amém? Então, participe da ceia do Senhor, tá? Coma da carne, beba do sangue, porque Deus certamente Ele vai fazer o extraordinário na minha e na sua vida. Amém? Amados, eu queria chamar aqui a irmã Maria para louvar a Deus. E nós vamos ofertar a casa do Senhor. E eu estarei ministrando a palavra de Deus. Amém? No ensejo do louvor dela, nós estaremos ofertando a casa do Senhor. Se não quiser ofertar, amém? Dizimar a casa do Senhor nos ajuda. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos que assim cooperam. Tá bom? Graças a Deus. A gente conseguiu pagar o contador R$1.650. Aí eu parcelei 2 vezes, né? Deu 825, agora dia 23 eu vou pagar outra parte, 825. Que você tem que declarar. A igreja não é uma coisa que você. A igreja, se ela for documentada, tem que declarar, aí acabou. Por isso que tem um CNPJ. Para ele ficar ativo, você tem que declarar. O governo, ele te monitora o tempo todo. O tempo todo. Basta as câmeras que tem espalhadas na cidade, ele te sabe quem é você, onde você mora. E graças a Deus, Deus deu vitória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso é com a sua ajuda, com a sua contribuição. Tá bom? Nós conseguimos manter, né? E ainda falta outra parte, mas dia 23, né, eu estarei cumprindo a outra parte com o contador. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos
invés de condenar, o resto fossem abraçados. Se não negasse que o conheci, fosse ao seu favor. Ai de mim, ai de mim, se o carrasco recusasse a ordem de surrado, se o mestre desistisse quando Pedro lhe pediu pra voltar atrás, não cumpre jamais a sua missão. Ai de mim, se eu tivesse que levar as chicotadas, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão, ver meus famílias morrendo pelo chão, ver os travos transpassar as minhas mãos. Eu não suportaria carregar por amor de quem amor não merecia, resistir a ser vencido pela dor. Sou grato porque ele suportou. Ai de mim se não houvessem os milagres, ao invés de água eu tornasse um milagre. Se o meu suor se tornasse em sangue, se a multidão pedisse morte ao assaltante. Ai de mim se fossem 30 espinhos, se fosse eu abandonado e sozinho. Ai de mim se fossem as minhas mãos furadas e a honra pelo novo esmagada. Ai de mim, se eu tivesse que levar a cruz pesada, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão, ver meus famílias morrendo pelo chão, ver os traços passar as minhas mãos. Eu não suportaria amarrado pelo sol no meio-dia, por amor de quem amor não merecia, resistir a ser vencido pela dor. Sou grato porque ele suportou. Ai de mim, glória a Deus, né? Hoje é motivo de alegria, porque é o Filho do Altíssimo pagou o preço pela nossa vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória. Amado, eu quero compartilhar uma palavra com a amada igreja antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Está aqui em Atos 23 e Atos capítulo 28. Capítulo 23, versículo 11 e Atos capítulo 28, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11. Amém? Atos capítulo 23, versículo de número 11. Posso ouvir um amém? Amém! Atos capítulo 23, versículo de número 11. E diz assim: e na noite, os irmãos acharam? Atos capítulo 23, versículo de número 11. Diz assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique em Roma. De novo. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que ele testifique também em Roma. Capítulo 28. Atos capítulo 28. Diz assim, do versículo 1 a seguir, Atos capítulo 28. E havendo escapado, então souberam
chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos, pondo-lhes no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora do fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando-lhe de parecer, diziam que ele era um Deus. Olha só, versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. A palavra Deus aqui está com letra minúscula, tá? Porque não é o Deus que eu estou falando dessa noite. O Deus que eu estou pregando, ele se escreve com a letra maiúscula. Esse Deus aqui é no diminutivo, tá? Eles olharam para Paulo e falaram: nossa, esse cara é um Deus, porque ele escapou da morte do mar, vem para cá e uma víbora, né? Morde ele não está sentindo nada. Amados, vamos entrar na palavra agora. O capítulo 23 foi o primeiro versículo que nós lemos. Capítulo 23, versículo 11. Deus disse para Paulo: Paulo, você testificasse o meu nome em Jerusalém. Agora, Paulo, eu quero que você testifique o meu nome lá em Roma. No capítulo 23, a Bíblia diz que o Senhor se apresenta para Paulo e fala: Paulo, eu quero que você glorifique o meu nome lá em Roma, porque você glorificou aqui em Jerusalém. Ou seja, eu fui glorificado entre esse povo, que é o meu povo, o povo que eu escolhi como nação. Agora, Paulo, eu quero que você glorifique o teu nome, o meu nome, e testifique de mim lá em Roma. Então, Paulo, obedecendo a Deus, ele vai para Roma. Porque no capítulo 23, Deus se apresentou, irmão. É importante você entender o que Deus está falando para você. Paulo recebe uma ordem de Deus no capítulo de número 23, o versículo de número 11. Olha que interessante. Paulo, você testificou o meu nome aqui em Jerusalém, mas importa que você testifique em Roma. Ou seja, vai para Roma. Deus se apresenta para Paulo. E Deus fala para Paulo ir. Paulo não estava emocionalmente, né? Já viu aquelas pessoas? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Aqui eu não tenho, graças a Deus. Mas eu congreguei em lugares que eu vi pessoas que venderam tudo que tinha em São Paulo. Deus mandou eu ir para o Nordeste. 4 meses depois ele voltava para São Paulo. Ah, Deus mudou de ideia. Não é Deus. Isso não é Deus, irmão. Deus não é menino. As pessoas querem transferir para Deus as suas emoções ou responsabilizar Deus por suas atitudes ou as suas palavras. A segurança que nós temos, irmão, é porque Deus não nega a Ele mesmo. Só aquilo que Deus falou. O que Deus falou está falado. Passa-se céu e terra, mas a minha palavra, irmão, olha a garantia que Deus dá, não há de passar. Então, no capítulo de número 23, Deus se apresentou para Paulo e falou: Paulo, vai para Roma, porque você ficou aqui em Jerusalém e você testificou do meu nome, mas eu quero que você vá para Roma. Roma é o centro da época, sabe? As atenções eram voltadas tudo para Roma, porque eles eram a potência da época. Igual é os americanos. Tem pessoas que acham: não, eles são os que mandam e acabou. Os americanos apitam. Eles só deslocam o porta-aviões daqui, todos os países começam a entrar em choque, porque ninguém tem um aparato militar como eles têm. Então Deus disse para Paulo: vai para Roma. Só que no meio do caminho veio o quê? Uma tempestade.
Paulo não contava com ela. Ele ia porque Deus falou para ele. No meio da tempestade que abate o navio em que Paulo estava embarcado, Paulo falava as coisas e o capitão do navio não estava nem um pouco preocupado. Ele dava mais atenção ao chefe, aquele que conduzia a embarcação, do que propriamente ao que Paulo falava. Paulo estava dizendo uma coisa e ele estava ignorando. Porque o comando estava na mão de quem? Do capitão do navio. Ele estava conduzindo a embarcação. Então, a Bíblia diz que Paulo falava, mas eles ignoravam. Por quê? Eles estavam lidando com pessoas experientes. Imagina, é mesmo de eu, o pastor Daniel, orientar um piloto de avião. Imagina, irmão. Ele ignora. Ele ignora. Eu vi um testemunho de um pastor há mais de 20, acho que eu tinha uns 18 anos na época, que ele foi pregar na Inglaterra. Ele é brasileiro. E ele falou que pregou 7 dias. Não teve uma alma que se converteu. Ele falou: Deus, o senhor falou que era para mim vir para cá. Aí ele falou que na hora que ele voltou para o Brasil, no 7º dia, ele embarcou no avião. E o Espírito Santo falou assim, antes do piloto decolar o avião, ele falou assim: fala para ele que o avião vai cair em cima. E aí ele se levantou e ninguém não decola o avião enquanto todos nós estamos sentados no cinto. E aí as pessoas já cercou o aeroporto em Londres e falou: um terrorista. Tem um terrorista aqui. A polícia cercou o aeroporto, né? Colocou uma viatura no meio do aeroporto para que o avião realmente não decolasse, porque eles acharam que era um sequestro. E desceu todo mundo. E aquele pastor que estava pregando lá, ele é brasileiro, ele falou: olha, desci, as pessoas já me prenderam, já fui para uma sala secreta lá, e aí a polícia, a Scotland Yard, né, que é a polícia inglesa, o nome é Scotland Yard, me entrevistando: você é um terrorista, não sei o quê. Ele falou: não sou terrorista. Deus falou para mim que se ele decolar, o avião cai. Está ficando louco? Você está interrompendo o tráfego aéreo. E aí, depois de mais ou menos 1 hora ele sendo entrevistado, veio um mecânico. E eles pediram para o mecânico fazer uma varredura no avião, para ver se não tinha bomba, alguma coisa desse tipo, acompanhado da polícia. Aí veio o mecânico e falou: olha, verdadeiramente ele tem razão. Se o avião sobe, ele ia decolar, porque essa peça estava solta. Ele não ia ter sustentação. Ele ia subir e ia descer. Realmente, ele está certo. E aí ele falou: irmãos, eu fui para lá porque Deus disse que eu iria ganhar almas. Eu preguei 7 dias e ninguém se converteu. Mas quando eu falei aquilo, e depois veio o mecânico e confirmou aquilo, teve umas 12 a 13 pessoas que levantou as mãos e aceitou a Jesus. Porque eu estou falando com um pastor no culto, alguém que fala fluentemente inglês. Ele falou que 13 pessoas levantou as mãos dentro, né, daquele salão e aceitou a Jesus. Falou: olha, realmente o seu Deus existe, porque nós iríamos morrer, porque o avião ia decolar e não ia ter sustentação por conta de uma peça que houve o quê? Na manutenção a pessoa não apertou e ela se desprendeu. Então Deus cumpriu o quê? E ele falou para ele ir para Inglaterra e falar que ele ia ganhar muitas almas. Ele falou: Deus, 7 dias? Ele já veio voltado para o Brasil xingando. Falou: não, que palhaçada, vim para cá, não vi ninguém se converter. Só que na volta Deus queria fazer o nome dele ser glorificado. Paulo estava em Jerusalém. Deus falou: vai para Roma, porque Paulo fez a vontade de Deus lá, irmão. Quando você faz a vontade de Deus, você está conectado com o céu, irmão, nada cai por terra. Aí, no meio do caminho, quando Paulo embarca no navio e vai embora em direção a Roma, vem o quê? Uma tempestade. Vem o vento Euro-Aquilão, que é um vento que sopra na horizontal. Muito difícil, acontece algumas vezes no Brasil. Talvez os irmãos nunca se prestou atenção. Tem hora que o vento sopra sul e norte, mas tem hora que ele sopra para lá, de lá para cá. Não sei se você já viu o vento aí que vem aqui, ó, dessa região. É bem diferente. É um vento totalmente diferente. Então o vento pegou eles no meio. E a embarcação que
quê? Vai costeando o quê? A margem do mar. Até que chega o ponto que a embarcação o quê? Afunda. Porque a Bíblia diz o que Paulo falava para o capitão daquela embarcação, ele ignorava. Só que quando eles viram que eles iam morrer, aí eles pediram menos. Quando eles entenderam que a situação deles era complicada, e Paulo estava falando para ele, olha, não toma essa decisão. Ele ignorava. Mas quando a embarcação realmente ia naufragar, e eles viram que a vida deles estava em risco, Deus se manifesta na vida de Paulo e faz o seguinte, ó, não vai se perder ninguém. Irmão, eu não sei quem está na sua embarcação. Se Cristo está na tua embarcação, irmão, Ele vai conectar alguém no meio do teu caminho para dizer para mim e para você que o controle está na mão realmente de Deus. Paulo estava naquela embarcação para colocar equilíbrio, porque eles estavam atônitos, estavam assustados, porque eles estavam há muitos dias navegando sem comer, sem beber e sem dormir. Porque quem vai pescar em alto mar aqui, praticamente as tripas. Eu nunca tive coragem, eu amo pescaria, mas não tenho coragem. Porque se você quer morrer de tanta ânsia, você fala. Imagina eles 6, 7 dias em alto mar. E a embarcação afunda, mas não afunda, afunda, mas não afunda. Até que quando Paulo, naquela embarcação, ele para naquela ilha de Malta, a embarcação naufraga numa enseada. Na ilha de Malta. E Paulo fala, olha, fica tranquilo, nós vamos perder o navio e nós vamos perder toda a bagagem, tudo que está embarcado, toda a embarcação, todos os objetos que estavam embarcados naquela embarcação se perdeu, menos nenhuma vida haverá de se perder. Ou seja, fique tranquilo, não vai se perder nenhuma vida aqui. Glória a Deus, aleluia. E eles desembarcam naquela enseada, entra a ilha dentro. Olha só que interessante. E os barcos, capítulo 2, e os barcos usaram conosco de não pouca humanidade. Irmão, alguém conhece a história dos bárbaros? Os bárbaros são pessoas que fizeram rastro. Eles comiam criança, eles comiam rato como se fosse uma peça de queijo. Eles eram terríveis, eles eram bárbaros. Mas olha quem está na embarcação, Paulo. Quem está com Paulo? Deus. Os bárbaros, ao invés de destruir e comer eles, engolir, matar eles, recebem eles com muito o quê? Humildade. Receberam tão bem, imagina, irmão. Alguém que é bárbaro, uma pessoa feroz. Já foi na casa daquelas pessoas que você percebe que tem alguma visitinha lá, não é de Deus? Naqueles ambientes você percebe que a presença do inimigo está ali. Imagina Paulo chegando numa praia, numa ilha, na enseada, e quem vem receber eles bárbaros. Olha só, e eles não nos receberam conosco, eles usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, eles foram muito ser humano com Paulo, eles foram muito ser humano com todos daquela embarcação, eles o acolheram, eles receberam muito bem Paulo e todos os prisioneiros que estavam com ele, o capitão, né, os chefes, todos os que estavam ali. Só que Paulo, quando ele desembarca na ilha, eles fazem uma fogueira, porque estava tempestade, lembra da tempestade? Eles fazem uma fogueira, acolhem Paulo e todos os 276 que estavam, irmão, não estou dizendo de uma embarcação pequena, era um navio. Imagina 276 pessoas. É muita gente. Eles acolheram todos. E aí, a Bíblia vai nos dizer que Paulo vai lá e pega os gravetos para colocar o fogo. Quem que vem na mão dele? A víbora. Vai lá e pica Paulo. Aí, os homens daquela cidade falam assim, nossa, esse homem é o quê? Ele é homicida. Porque ele escapou da morte no mar. Mas a justiça persegue e ele certamente não escapará dessa. Os homens daquela cidade olhando para Paulo, olha só que interessante. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver.
fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a enxada ou cair morto de repente. Presta atenção nisso que Deus está falando para você. Tem muita gente que está esperando você cair. Outros estão esperando a sua morte. Mas o Deus que eu estou pregando nesta noite aqui, que foi o Deus que livrou Paulo naquela embarcação, que disse para Paulo: Paulo, não vai se perder ninguém. Eu disse para você ir para Roma, Paulo, lá no capítulo 23. Mas eu sou o mesmo Deus, Paulo, que estou no capítulo de número 28 da tua vida, dizendo: ó, não vai se perder ninguém. Quando Paulo é atacado pela víbora, alguém naquela cidade estava esperando Paulo cair morto. Alguém estava esperando Paulo cair e outros estavam esperando Paulo morrer. Se o diabo está usando alguém para esperar você cair ou para esperar você morrer, eles vão te esperar sentado realmente, porque não vão ver o sinal de morte, mas eles vão ver o sinal da presença de Deus. Então, naquela embarcação tinha tudo para dar errado. Sabe quando tem a presença de Deus, irmão? Você pode passar tempestade, você pode passar tribulação, mas o Senhor está com você. Então Deus tinha dito lá no capítulo 23: Paulo, vai para Roma, porque lá você vai testificar e o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Assim como está sendo em Jerusalém, pode ir, Paulo, para Roma. Só que no meio do caminho surge uma tempestade. A tempestade, a naufraga, afunda o navio, mas ninguém se perde. Mas como se não bastasse, chega a víbora. E a víbora, quando morde a mão de Paulo, alguém está na plateia olhando e dizendo: vai cair. Outro está dizendo: vai morrer. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não vai cair e não vai morrer, porque a promessa, quem disse para Paulo não foi homem, quem disse para Paulo foi o Deus de Abraão e Isaac e Jacó. Deus disse para Paulo no capítulo 23: vai para Roma. Então você tem que estar no meio daquilo que Deus disse para você. O diabo pode estar esperando você cair, ou também talvez esperando a tua morte, mas não vão prevalecer. Sabe por quê? Eles vão cansar de esperar, mas vai ver o sinal de Deus na minha e na tua vida. Muita gente torcendo contra, irmão. Muita gente torcendo contra. Muita gente esperando. Os homens da cidade sempre esperam. Certamente escapou do mar, mas agora ele morre cedo. Alguém está dizendo por aí: ó, ele escapou, mas Deus não escapa. Mas Deus já está dizendo: ó, a vitória é certa, porque Ele está dizendo para mim e para você: fique tranquilo, porque aquilo que fizeram contra você ou contra mim não vai prevalecer. Deus sabe disso. Foi Deus que falou para Paulo: vai para Roma. Deus que falou, irmão. Se Deus falou algo ao meu, eu te respeito. Pode ter alguém na plateia olhando assim: vai cair, vai morrer. Mas Deus está dizendo: não vai cair e também não vai morrer. Vai permanecer de pé. Porque o Deus que anunciou Paulo no capítulo 23, irmão, não foi alguém que se apresentou para Paulo, não foi o profeta, foi o próprio Deus. Deus no capítulo 23 fala: Paulo, tu testificaste o meu nome em Jerusalém. Vai para Roma, Paulo, porque meu nome vai ser também testificado lá. Irmão, tem tempestade que vai sobrevir na tua vida. Para Deus conectar você ao lugar da bênção da vitória, é importante você viver e ficar embaixo daquilo que Deus anunciou para você. Ainda que alguém na plateia está esperando você cair ou você morrer, mas Deus diz: não vai morrer ninguém. Aí os homens ficam assustados. Nossa, não caiu, não encheu a mão. Certamente esse homem deve ser um ser angelical. E aí o que Deus faz? Os homens doentes daquela cidade se apresentam diante de Paulo. Paulo vai lá ter com eles. O chefe maioral daquela terra ali, da ilha de Malta, estava doente. Quem que vai lá? Paulo. Paulo vai lá e ora e repreende a enfermidade e ele é curado. Aí o que fizeram? Tragam todos os enfermos da ilha. Por quê? Paulo colocava as mãos e o Senhor ia curando. Fique tranquilo, porque Deus está dizendo para mim aqui nessa noite: a palavra foi Deus que falou para você. A tempestade surgiu, mas no meio da tempestade
Deus vai te conectar e me conectar ao caminho da bênção para Ele ser glorificado na minha e na tua vida. A tempestade que está em curso na tua vida não é o mal, não é o diabo que vai prevalecer. Sabe por quê? Deus que falou. Deus falou para Paulo. Então Deus está dizendo para você: quem te anunciou não foi um homem, não foi alguém que não sustenta a palavra, foi o Deus que anunciou para Paulo. Deus não usou nem profeta, ele podia usar alguém, um discípulo, um servo. Ele falou: olha, eis que diz assim o Senhor. Mas Deus falou: não, Paulo, eu estou me apresentando para você, estou dizendo, vai para Roma. Então não vai morrer, não vai cair. Aí que alguém está sentado esperando, vamos ver. Quem sabe hoje ou amanhã alguém está torcendo para que dê errado. Alguém está esperando a tua morte ou que você caia. Mas quem vai cair vai ser eles do cavalo, porque eles vão ver a glória de Deus na tua vida. Eles não vão prevalecer. Quando Paulo cura ali, orando para aquelas pessoas que cura, todos eles ali, o nome do Senhor é glorificado. E Roma, ele embarca novamente e vai para Roma, porque Deus é quem diz. No meio do caminho, irmão, do propósito que Deus vai cumprir na minha e na tua vida, Deus já sabia que ia surgir a tempestade. Nada era novidade para Deus. Para Paulo sim, mas Deus disse para ele ir. Mas no meio do caminho, Deus já sabia que vinha o quê? A tempestade vai querer afundar o teu barco. Tem muita gente querendo afundar a tua embarcação. Porque se vai em alto mar e ela afunda, alguém diz: vamos ver até onde vai. Só que lá em alto mar tem alguém que controla, irmão. Quem é? Deus. O controle está com Ele. Se tem alguém que está esperando a tua morte ou torcendo para você cair, você fique tranquilo. Quem vai cair serão eles. É eles que vão ficar envergonhados. É eles que vão ficar confundidos. Porque quem disse para Paulo não foi nem profeta. Deus não quis usar profeta, porque Deus usa. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem eles quiseram comunicar aos seus santos. Mas Deus não quis. Deus falou: não, Paulo, para você é o seguinte, eu estou me apresentando e estou dizendo, vai. Era para Paulo saber depois, na hora da tempestade, ele não queria ter o seguinte: não, o Senhor usou fulano, Deus. O Senhor usou Beltrano. Deus falou: não, eu, Paulo, quero que você entenda que é eu que estou no negócio. Então é Deus que está com você. É o Deus que te chamou. É o Deus que diz que vai dar certo. Então vai dar certo. Que o nome dele vai ser glorificado na minha e na tua vida. Irmão, pode estar todo mundo esperando a tua queda. Pode estar todo mundo torcendo contra você. Só que o Deus anunciador da promessa é o mesmo que estava no capítulo 23, também estava no 28, dizendo: Paulo, fica tranquilo, o meu nome vai ser testificado lá em Roma, mas vai ser aqui também. Então a tempestade que está em curso na tua vida é para Deus ser glorificado. Então fique ligado e firme na rocha, conectado com o céu, porque Deus tem compromisso só com a palavra dele. Deus não atribui ao meu grau de santidade nada, não soma nada, não, pastor, não. Santidade agora é se ninguém verá a Deus. Santidade é para salvação, mas fidelidade é para a palavra. A palavra de Deus, ela nos dá a garantia da fidelidade. Esta palavra que Deus está falando para você, que lá na ilha, na margem, no meio daquela multidão, tem alguém sentado torcendo. Vai cair hoje, vai cair amanhã. Ah, talvez morre dessa. E Deus está dizendo: não vai morrer e também não vai. Tem muita gente torcendo contra, irmão. Tem muita gente te esperando cair para ter um motivo de falar: não falei. Mas só que quem disse para você não foi o pastor Daniel, foi Deus. Quem anunciou a você a promessa não foi eu, foi o Senhor. Foi o que criou todas as coisas. Aquele que disse lá no começo: Paulo, pode ir porque você é glorificado. Mas aí vem a tempestade. Deus é glorificado também na tempestade. Por quê? Não morre ninguém. Na ilha o Senhor é glorificado. As pessoas se rendem ao Deus que Paulo prega, que eu prego, que é o mesmo e o teu Deus. Então Deus estava dizendo a Paulo: depois que você cumprir o propósito aqui, sai para Roma, porque o negócio está contigo. A Bíblia diz que ele vai para Roma, se hospeda na casa do mesmo soldado que o escoltava. Porque Deus queria usar Paulo como conexão. Então Deus vai te usar como conexão. O que é isso, pastor? Tem pessoas, irmão, que Deus usa,
Mas Deus tem pessoas que Deus conecta a ele para transferir a bênção. É diferente. Canal, irmão, passa muito mais bênção do que a pessoa que vai propriamente se abençoar. Já viu um canal de água? Já viu? Ele abastece vários lugares, aquele canal. Passa tudo pela mão dele. Quem sabe o propósito de Deus na tua vida é te fazer um canal de Deus, um canal de bênção. Mesmo que alguém está torcendo contra, está esperando a tua queda, ou esperando você cair ou morrer, mas Deus está dizendo: não cai e não morre, porque a promessa está de pé. A promessa, a coisa melhor, irmão, é você viver a promessa de Deus. Então fique no propósito. Ainda que nós identificamos e sabemos que o mal está ali enrustido, vamos dar uma olhadinha, quem sabe amanhã não cai. Mas fique tranquila e tranquilo, porque Deus é que te chamou. Deus que fez a promessa, então não vai cair em ti. Porque quando eles entram na terra prometida, a galera fala: olha, certamente nada daquilo que nos faltou cair. Se cumpriu tudo. Você tem que ficar firme, você tem que ficar ligado, porque lá na multidão você sabe o que vai estar esperando. Alguém sentado esperando você cair ou a sua morte, mas não vai prevalecer. Deus é com você. Deus é comigo. Deus é conosco. Você vê, irmão, a palavra de Deus, o que ele falou no capítulo 23, no 28, você fala: puxa, Paulo poderia dizer: Deus, o Senhor me mandou para Roma para morrer em alto mar. Paulo estava ali na bênção. Irmão, fica na bênção, descansa no Senhor. Vive o dia de hoje, irmão, e o dia de amanhã vai descuidar de si mesmo. Não fique preocupado e casquetando com isso, com aquilo, com o que há de ser amanhã, irmão. Amado, Jesus disse: olha, as aves do campo não semeiam nem ajudem a semear, e eu vos digo que Deus as alimenta a todos. E os lírios dos campos, que não se fiam e não desçam. E eu vos digo, ó, nem Salomão, viu, com toda a sua glória se vestiu como qualquer um dos lírios do campo, que eles não se fiam, não se descem, mas Deus os alimenta. Então Deus falou para você, não foi eu, foi Deus. Aquilo que Ele anunciou está anunciado e selado. Você é a única pessoa que tem que fazer o quê? Ficar na rocha, olhando para Jesus. Alguém vai tentar te tirar, tentar te embaraçar, te trabalhar, mas se você ficar nessa, perde o foco. Então, foca Jesus, olha para Ele, firma os passos, porque alguém que vai estar sentado esperando a sua queda, você cair ou morrer, vai ficar frustrado por conta daquilo que Deus vai fazer na tua e na minha vida. Então, fique tranquilo, nós somos um canal de bênção. Vai passar muita bênção para mim, mas vai ser da minha para a sua também muita bênção. Deus está te preparando para ser canal. Por isso que nós não entendemos o processo. Mas lá na frente, depois da bênção, você fica firme. Lá na frente, depois da bênção, fica firme. Posso ouvir um amém? Fica firme, irmão, depois. Amém? Essa é a palavra. E o Senhor foi glorificado na vida de Paulo, porque ele foi para Roma. Amém? Deus abençoe. Quem recebe essa palavra? Ô glória. Amém. Amados, eu quero chamar aqui a missionária Diz e a missionária Edna. Amém? Venha para cá. Amém? Lavem as mãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Elas estarão lavando as mãos e nós estaremos aqui, amém? Partindo o pão, amém? Porque o pão é uma coisa até aos nossos olhos simples, mas não é uma coisa qualquer. É o corpo e o sangue. De quem? De Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Porque Ele te comprou com sangue, irmão. E eu tenho certeza que todos vocês que têm filho aqui, as mães, os pais, não vai dar e não tem nem coragem de dar o filho deles mais nem um minuto para morrer com esse povão. Dá uma olhada no povão como é que eles fazem. Eles não dão nem para Jesus. Mas Jesus é tão maravilhoso que Jesus abraçou eles, irmão. O povão não dá nem para Jesus. Você passa agora, eles estão dançando, bebendo, se coxinha, fazendo de tudo. Põe ali. Mas Jesus não vai eles. Põe na cadeira. Agora você não vai dar um segundo, não. Imagina. Não dou nem um segundo fazer igual a esposa de um amigo.
no dia de apresentar o filho dela, não deveria até Salomão. Ela falou: não vou apresentar não. Pastor João Batista, o nome dele era. Não vou, esse filho é meu, Deus me deu. E ela não quis apresentar. O pastor pediu para apresentar. Não, Deus me deu, pastor. E é o único filho que dá fora da presença de Deus. Ela falou: pastor, que besteira que eu fiz. Eu não quis apresentar o meu filho. E o único que não está na presença, todos os meus filhos servem ao Senhor. Mas só aquele lá, para Deus falar: então tá bom. É seu, então assume. E é uma luta, irmão. O filho dela. Por quê? Ela esqueceu que Deus dá e a gente tem que entregar no altar. Amém? Então você tem que entregar no altar. Tá bom? Então as irmãs vão estar partindo o pão. Amém? E nós estaremos aqui, tá, consagrando ao Senhor. Eu vou pedir o presbítero para vir orar no pão. Amém? Consagrar o pão. Porque, amado, Deus, Ele está com as mãos abertas para mim, para a tua vida, e estendida. O único que tem bênção para você é Deus. O único que tem vitória para você é o Senhor. Deus já falou, não falou? Que tem alguém sentado esperando a tua cair, você morrer, mas não vai. Você tem que ficar. Viver o propósito de Deus. Por isso que Deus está dizendo que Ele conta com você na onde? Na hora de servir Ele, na hora de fazer a obra dele. Nós temos que se dispor, irmão. Mais Deus tem para você do que o que você tem para Ele. Aleluia. Não temos nada. Amém? Amém. Nós vamos orar a Deus aqui. O pastor, o presbítero vai estar consagrando o corpo de Cristo, e a pastora aqui vai estar consagrando o cálice do Senhor. Amém? E logo em seguida nós estaremos lendo a palavra e vamos distribuir o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui com esse corpo, nem sei quem fez, né? Vamos! Mas após nós orarmos, ele vai ser o símbolo do corpo de Cristo. Nós vamos participar, né? Amado e eterno Deus, nosso Senhor Pai, estamos aqui neste momento fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, para que todos os dias nós vamos apresentar o corpo de Cristo, para que venha, Senhor, alimentar nossa alma, a nossa vida espiritual, todas as vezes, Pai. Abençoe, Senhor. Cada um que participar, Senhor, seja renovado na tua presença. Cada um que participar, Senhor, seja, Senhor, cheio da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, Pai. Abençoe cada um, Senhor, enche da tua graça, e o poder do Senhor de Cristo seja sobre cada um, em nome de Jesus. Jesus amado e santo, aqui está, Senhor, esse suco de uva, Pai. Mas que agora, Senhor, ao apresentarmos aqui no teu altar, Pai, passa a ser o teu precioso sangue, Senhor. E nós iremos, Senhor, receber nesta noite para a salvação, para a cura, para a libertação, Senhor, de cada um. Eu te apresento, Pai, em nome de Jesus Cristo, e te peço, abençoa a vida de cada um de nós, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pode aguardar um pouquinho aqui, as irmãs do lado. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Posso ver um amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensino, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graça, ao partir disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte dele até que ele venha. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, coma e beba desse cálice. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas
quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. E se alguém tiver fome, que come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordenará isso quando for ter convosco. Amado, nós temos que ser corrigidos pelo Senhor. Eu não digo aquelas correções, porque eu já vi muitas coisas no caminhar da vida. Deus quer que você ganhe. Não. Irmão, a correção está aqui. Aleluia. É a palavra. Mas Deus faz passar. Não. Deus ama o ser humano tanto que ele salvou o ladrão da cruz na hora da morte. Porque ele se arrependeu. Ele quer que você se arrependa, simplesmente. Então, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Paulo não tinha nada para dar para mim nem para você. Paulo era igual eu com você. Passava a mesma luta, cansaço que você tem quando trabalha, a luta. É igual a mesma coisa. Davi, Salomão, Sansão, Abraão, Isaac, todos eram homens. A gente olha na vida e fala: mas esse cara aqui parece que ele não pisava na terra. Né? Irmão, o próprio Cristo sentiu o que eu e você sente. Jesus sentiu o seu fardo e o meu fardo. Então Paulo recebe uma orientação de Deus para colocar ordem na igreja de Coríntios. Que a igreja de Coríntios, cada um levava aquela grande quantia de comida. Os mais ricos, porque levou mais, comia primeiro. Aí chegava aquele irmão lá na roça. Chegou aquele irmão que veio lá na luz, atravessou a embarcação de barco para vir cear comer. Chegava aqui, acabou o meu pedaço. Não tive direito. Aí Paulo falou: vamos colocar ordem na casa. A ceia não pode ser bagunçada. A ceia tem que ser com ordem. Aleluia. Por quê? Você não está comendo em nome do pastor, irmão. Você não está comendo em nome da missionária disso, nem em nome da pastora Cleide, nem em nome da pastora Isaura. É em nome de Cristo, é em memória dele. E se é em memória dele, irmão, faça o melhor para ele. Aleluia. Porque se fosse em memória de um mortal qualquer, não vai mudar. Mas em memória de Cristo, daqui a 1 milhão de anos, se não houvesse o arrebatamento da igreja, por exemplo, alguém vai estar aqui falando de Jesus do mesmo jeito. Aleluia. Porque é em memória dele. E por que a gente faz isso? Porque todas as vezes que a gente anunciamos a morte de Cristo, quando a gente está comendo da carne e bebendo do sangue, nós estamos anunciando a morte dele, até que ele venha. A nossa esperança, irmão, Jesus vai arrebatar a igreja. Pode parecer que alguns não acreditem nisso. Eu conheço pessoas que discursam ao contrário. Pessoas que começaram a seguir líderes que não têm base mais da Bíblia, que tiram texto para defender os seus interesses, ou colocam frases para defender os seus interesses. Mas nós cremos na volta, no arrebatamento de Cristo, que a noiva que é eu e você vai se encontrar com o Mestre nas alturas, porque o céu é o meu e o teu lugar. Então vale a pena você aí renunciar. Tudo que você está passando, vale a pena. Posso ouvir um amém? Amém. Tá? Então Deus pode corrigir nós, pode. E bebe. Imagina, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória. Lembra de Asaf? Ele foi olhando que a prosperidade dos ímpios e quase se desvia. Só que ele olhou, irmão. Você está pensando que o bicho brinca? Ele estava olhando. Nossa Deus, eles não passam a mesma luta que eu. Nossa, eles não passam. A peleja que você está passando aí, não. Será que eles não está certo? Ou vive melhor? Aí quando ele vai percebendo, ele está escorregando, está saindo do propósito. Foi quase que me ia desviando, porque fui observar a prosperidade deles. Então, irmão, fica na onde Deus te chama. Aleluia. Fique no propósito da palavra que Deus falou para você, porque o inimigo está querendo tirar você do propósito. Se você sair do propósito, o tempo passa e outra, para ir voltar novamente para o propósito, vai para o final da fila. E é doido. O final da vida é doido. Você já está numa posição, está mais perto para receber a bênção do que voltar atrás. Então continua. Amém? Então eu quero pedir aqui a missionária Diz para distribuir o pão. E a missionária Ellen depois estará distribuindo
o cálice do Senhor. Pode louvar a Deus, pastor Silvério. 301, vem. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio o fogo, o peixe e pão, e Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, glória, aleluia! Aleluia, Deus. Todos pegaram Amém. o corpo de Cristo e o sangue de Cristo
o partir disso. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória de Cristo, pode comer na carne dele. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Oh, glória, aleluia. Deus tremendo e fiel. Adore a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh, Jesus amado, louvado seja o teu nome. Oh, glória, aleluia, Jesus, obrigado, papai. Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Semelhante também depois de cear, tomou um cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento com meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Você aí que tem comunhão com o irmão, pode trocar o cálice com ele. Pode trocar o cálice com o seu irmão. Porque significa que você tem comunhão com ele. Pode trocar com o seu irmão, porque você tem comunhão com ele. Eles tinham comunhão no partir do pão. Glória a Deus. Tinham comunhão quando tomaram com o sangue de Cristo. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, né? Esse cálice aqui é o Novo Testamento. Aleluia, Deus. No meu sangue. Oh, glória. Porque todas as vezes que você beber esse cálice aqui, você está também anunciando a morte de Cristo, até que Ele Então, em memória de Cristo, pode beber do sangue. Você e eu somos cidadãos do céu. Oh, glória! Adore a Deus. Aleluia, Deus. Adore o Senhor aí. Aleluia, Jesus. Adore a Deus. Poderoso. Oh, glória, glória, glória. Glória, Pai.
pecador. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Glória a Deus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Todos estão comendo da carne, bebendo do sangue de Cristo. Ah, pastor, não tem problema. Seu dia chega, sua hora vai chegar também. Você vai comer, beber da carne, né? Aleluia, Comer Deus. da carne e beber do sangue de Jesus. Você vai participar dessa ceia. Isso aqui é uma alegria, isso é uma festa, irmão. Isso aqui é um lugar de bênção, de vitória para tudo. Aleluia, Deus. Amém. Deus deu vitória, né? Eu vejo a irmã Marlúcia aqui, né? Há um tempo atrás, né? Ela estava numa peleja, mas Deus mudou o quadro. Aleluia. Isso é sinal de que isso, irmão. Isso é sinal de Deus. Amém? Amados, eu vou dar os avisos, tá bom? Quem que recebe essa palavra que foi pregada nessa noite? Amém? Aplica ela, fica atento à semana, aquela mensagem que foi pregada antes da ceia, tá bom? Porque Deus está abençoando a minha e a tua vida nessa noite. Amém? Amados, vou dar os avisos. Amanhã é segunda-feira, nós estamos aqui das 5h30 às 6 horas na oração. Os irmãos que estão trabalhando, amém? Vai estar sendo cobrido através da minha oração, da pastora Isaura. Mas a pastora Creide, a pastora Isaura, a Edna, a irmã Aurora também, né? A irmã Maria também está em casa esses dias também, amém? Né? A irmã Marluce, a Mazé, venha também para a oração das 5h30 às 6, tá bom?
Vem orar se você não estiver trabalhando, não estiver um pouco livre lá. Vem buscar falar com Deus. E os demais irmãos que não estiverem ocupados, se quiserem orar, venham orar. Às 5h30, às 6. E terça-feira é o quê? O círculo de oração. Terça-feira é círculo de oração. Então vem falar com esse Deus maravilhoso que vai estar aqui. Da mesma forma que está aqui hoje, ele vai estar na terça, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, com as mãos para te abençoar e te honrar. Amém? Então, terça-feira é o círculo de oração, irmão. Não perde, não. Deus tem feito coisas extraordinárias, né? Deus fez maravilhas aqui, tem feito e vai continuar em nome de Jesus fazendo, tá? Então, quarta-feira somente oração. Das 5h30 às 6. Amém? Quinta-feira profética. Quinta-feira profética, irmão. Amém? Então, quinta-feira, vem buscar a presença de Deus. Quinta-feira, eu quero atribuir a irmã Marli para ela dirigir o culto de quinta-feira. Cadê a irmã Marli? Está no banheiro? Então, quinta-feira, ela vai estar dirigindo o culto de quinta-feira profética, tá? Irmãos, quinta-feira profética, ela vai estar na direção. Na outra semana, irmão, nós faremos 3 quinta-feira profética, tá? Aí Deus vai estar falando comigo quem vai dirigir as 3 quinta-feira proféticas. Vamos fazer um propósito, tá? Nas 3 quinta-feira, todas elas são proféticas, mas as outras 3 quinta-feira nós vamos fazer um propósito. E certamente Deus vai falar comigo, né? A pessoa que vai estar dirigindo os 3 de quinta-feira desse propósito. Mas bem lembrando, você que vai estar dirigindo, se for irmão ou irmão, você tem que ficar o quê? Ligado e orando. Porque o diabo vai tentar você sair do propósito, tá? Então, Deus vai estar falando comigo, tá? Nós vamos fazer 3 quinta-feira proféticas. Nessas quinta-feira proféticas, irmão, você vai pedir salvação para a tua família, cura, libertação e pedir o quê? Almas para esse lugar e o quê? Bênção também, né? Vai querer passar sua luta? Se quiser, pode ir. Eu já entendi que eu sou mais que vencedor. Então peça salvação, libertação, cura para a tua família, para Deus enviar almas para esse lugar, vidas, amém? E para Deus abençoar também. Meu Deus que salva, cura e liberta, é um Deus que abençoa. As pessoas acham que o Evangelho é só quebrar pedra. Não, nós somos cidadãos do céu. Nós temos a alegria do Espírito Santo, nós temos um homem Espírito livre na vida. Nós somos mais que vencedores. Se tem alguém na terra que dá risada, é você, é nós. Nós somos mais que vencedores. Amém? Então, quinta-feira profética, a irmã Maria vai dirigir o culto dessa quinta-feira. E na outra semana, tá? Nós vamos fazer esse propósito 3 quinta-feiras. Você vai pedir salvação para a tua família, libertação, cura, milagres, tá bom? Almas, para Deus enviar almas, vidas para cá. E enviar também condições, né? Para a gente continuar mexendo aí na estrutura da igreja. Tá bom? Não esqueça, peça salvação, cura, libertação, livramento, prosperidade, para Deus enviar almas, né? Para Deus restaurar, restituir, livrar você aí. Deus destruir o mal e abençoar a sua e a minha vida. Tá bom? Então, nessa quinta-feira a irmã Maria vai dirigir. Na outra quinta-feira nós vamos fazer 3 quinta-feiras proféticas. As 3 quinta-feiras que nós vamos fazer, todas são proféticas. Tá, todas são proféticas. Mas nas quintas-feiras seguintes, eu vou trazer um pregador diferente, os 3 dias. Tá bom? Vou trazer alguém diferente os 3 dias. Amém? Posso ver um amém? Amém! Vai buscar a presença de Deus. Amados, sábado é o ensaio das irmãs. E sábado da vitória também, né? Olha, vai ter ensaio e o sábado da vitória. Então os irmãos que não estão trabalhando, venham ensaiar. Oferte a Deus o melhor, o seu sacrifício. Tá bom? Então sábado às 4 horas da tarde é ensaio. Os irmãos já ficam por aqui, a gente vai falar com a minha esposa para fazer um lanche. Os irmãos vai ter um ensaio para a festividade, né? Então, depois do ensaio, os irmãos comem um lanche, né? Porque às vezes a pessoa não pode ir em casa voltar, já fica aqui, tá bom, irmão? Esse sacrifício vale a pena? Vai, irmão. Esse sacrifício com Deus que vai salvar a sua família, que vai mudar a história da tua vida, tá bom? Então, sábado, não esqueça, vem, irmão. Não deixe o inimigo pedir a tua bênção, tá bom? Vamos ficar de pé. Deus abençoe, viu? Ligiane, né? Lígia, quer dizer, Deus abençoe sua vida, tá? Deus está te fortalecendo nessa noite. Sábado vai estar me chamando a Elisângela brigando. Ela é uma vez, vocês conhecem ela, né? Já vi umas 3 vezes. Morena, tem? Como tu.
Amém? Igual você, o corpo vocês são top, tá? Então, tá, irmã? Lídia, né? Deus está te fortalecendo, né? Eu pregava que Deus dizia para mim, está fortalecendo. Não sei se onde você congrega, mas fica firme na rocha. Está congregando. Fica no propósito, fica na rocha. Não dê as costas para o seu Senhor. Fica firme, porque Deus vai te honrar. Tá bom? Amados, curva a cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, cada um que pôs a planta do pé, cada um que aqui está, Pai, eu libero a posse da bênção, da vitória, que não deu fogo os teus filhos forem, que a glória tua se espalha, que eu não pôr a planta no pé, o teu nome seja glorificado, Pai, nesse ministério, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai, a vida de cada um, da tua filha que veio cooperar conosco. Vai adiante dela, amarra uma lente lá, Pai, firma ela na rocha, fortifica ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Curva a cabeça. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja derramado sobre todos nós e todos digam: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Operando Deus, Quem impedirá? ninguém. Está abençoado a minha e as nossas vidas 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100 vezes mais. Eu selo na minha vida, selo no ministério, na vida de cada um dos irmãos que está, que assiste ou vai assistir, e encerro. Uma salva de palmas para Jesus. Deus te abençoe.